Davi era amigo de Jonatas. Quem era Jonatas? Filho de Saul. Mefibosete era filho de Adonai, o rei de Israel, era neto de Saul, o rei de Israel. Querido, às vezes a gente não entende o porquê de certas situações, mas lá na frente nós podemos compreender que o melhor de Deus na nossa vida, Ele chega, mas primeiro é necessário eu e você atravessarmos a luta, atravessarmos
passaria a vida toda andando no chão, a vida toda sem olhar o mundo em pé, somente sentado. Talvez entrou pessoas aqui hoje que está dessa forma, só tem visto as coisas por baixo, só tem visto a vida daqui de baixo e não tem perspectiva de melhor alguma, não tem perspectiva de sonhos. Não há alguém que não sonha mais, que não tem mais projetos para a sua vida. Mefibosete era assim. Ele habitou por tempos na cidade de Lodebar, e a cidade de Lodebar era a cidade dos esquecidos, dos abandonados, daqueles que morreriam no fundo eternamente. Mas o Senhor, quando Ele escolhe alguém, não há nada que impeça de descobrir a promessa. Quando Ele diz: ei, eu te fiz uma promessa, você pode ter a plena convicção de uma coisa, que ela vai se cumprir. Eclesiastes, no capítulo 3, há um tempo determinado para todas as coisas, e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Mefibosete foi para aquela cidade humilhada, alguém que não queixa, que não anda, não pode trabalhar. Mefibosete passou a pedir esmolas na rua daquela cidade, passou a se humilhar por um bocado de pão, por um pouco de água, de café, não sei o que eles comiam naquela época. De filho de príncipe virou um mendigo na cidade de Lodebar. E um belo dia, Davi está sentado no trono, e o Senhor faz com que ele lembre da promessa que ele havia feito a Jonas. Lembrando que os ossos de Mefibosete cresceram de maneira desordenada, porque cicatrizaram, e como naquela época não havia a medicina que hoje existe, os seus ossos cresceram tortos e foram cicatrizando, e os seus pés ficaram assim, tortos, de forma que ele não podia andar. Mas quando chega aqui no capítulo 9 de 2 Samuel, Deus faz com que Davi lembra da promessa que havia feito a Jonas. E aí Jonas chega para Ziba e pergunta: não há ninguém, não restou ninguém da casa de Saul, de Jonas, para que eu use de benevolência, para que eu honre essa pessoa. E aqui no verso 4, e disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. A palavra Mefibosete em hebraico é composto por duas palavras. O significado da primeira é despedaçado. Repita-se comigo: despedaçado. Despedaçado. E a segunda tradução para a palavra de Mefibosete, o que significa? Vergonha. Repita-se comigo: vergonha. Mefibosete significa despedaçado e vergonha. Era o que aquele jovem havia se tornado. Despedaçado por dentro. Perdeu as tias, o pai, os avós. Saiu daquelas tendas luxuosas. Tinha servos à sua volta com criança. E depois que cresce, vive moriquejando pelas ruas da cidade de Lodebar. E ali Davi se lembra de Mefibosete. E quando Mefibosete é chamado, ele vai até a presença do rei Davi. E no verso 7, disse-lhe Davi a Mefibosete: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência, e por amor de Jonas teu pai, eu te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então o Senhor me disse: quem é teu servo, para teres olhado para mim como um cão morto? Eu. Olha como Mefibosete se enxergava: um cão morto. Repita comigo: um cão morto. Ninguém olha, fecha, ninguém quer estar perto, ninguém quer levar para sua casa. Esse é o estado de Mefibosete. Mas Davi falando tudo
Você não é um verme. Você não é um lixo descartável. Você é um príncipe do Senhor. Você é uma princesa do Senhor. Nunca se enxergue como um pobre coisado, como alguém que todo mundo olha e sente pena. Nunca se enxergue como um derrotado, como um fracassado. Mas olhe para você e diga: eu diante de Deus tenho valor. Eu diante de Deus, eu não sou um velho, uma porcaria, não. Eu sou filha de Deus. Porque Deus, Ele não morreu por um verme. Ele não morreu por um bicho, por uma pulga. Ele morreu por um ser humano. Ser humano é esse, feito à imagem e semelhança de Deus. Pode aplaudir o Senhor? A partir daquele dia que o rei mandou chamar, ele passou todos os dias se a sentar na mesa com Davi e a comer do pão que o rei comia, a se deliciar daquilo que o rei comia e servia na sua mesa. Talvez a tua história até hoje tenha sido sofrida. Você se pergunta: Deus, isso nunca vai acabar? Senhor, esse sofrimento nunca vai ter fim? Senhor, o Senhor ainda lembra de mim? O Senhor ainda lembra que eu existo? Talvez você perdeu o esposo, perdeu o filho ou filha, ou é alguém que tem complexos de inferioridade e que se enxerga como nada, como um cão morto. Talvez você se encontra na situação de Mefibosete, mas o Senhor me trouxe lá de lá para os Goiás para vir nessa igreja te dizer: você é príncipe, você é princesa de Deus. E ainda que você habite na terra dos esquecidos, o rei manda eu te dizer nesta tarde que ele vai te chamar para sentar à mesa com ele. Ele vai te chamar para comer na mesa com ele. Querido, tudo tem um tempo determinado. Há um propósito para todas as coisas aqui na terra. Houve um tempo na minha vida em que a minha vida era só luta, era só deserto. Eu não via bênção, eu não via milagre, eu só via prova, eu só via vale. E chegou um tempo na minha vida que eu já nem acreditava nas promessas de Deus. A luta estava tão grande, estava cegando tanto os meus olhos que Deus me esqueceu. Deus nem lembra de mim mais, ele não lembra nem que lembra daquele ainda. E eu estava no meio do dia no trabalho, passando umas roupas, organizando algumas coisas, e ali eu escutei o hino do Thales Roberto que diz: se a vitória não parece não chegar, espera no Senhor e confia, espera Ele vem, confia Ele vem, faz um milagre. E eu escutei aquele louvor, comecei a chorar. Eu disse: Deus, me tira desse vale. Chorando, me derramando. Eu falei: Deus, eu não aguento mais. Me tira dessa situação, Senhor, eu não aguento mais. Será que a minha vida inteira vai ser sofrer? Será que a minha vida inteira vai ser humilhada pelos outros? É meu Senhor falar que eu vou gravar CD, que você cantou, e isso nunca chega. Parece que isso está longe de mim. E aí o Senhor disse: já que não parece chegar, espera no Senhor e confia. Naquela tarde, a minha alma foi cheia pela presença de Deus. Eu saí daqui e disse: eu vou erguer minha cabeça, porque todo vale ele tem um fim, todo deserto ele tem um fim, e o meu também chegou ao fim. E hoje eu estou aqui para dizer para você que eu estou cantando o hino da vitória, porque eu não desisti, ainda que eu chorei, ainda que eu me humilhei, e às vezes me sentia como Mefibosete, um cão morto, alguém que ninguém queria ter perto. Mas o rei me chamou para sentar na mesa. E hoje eu estou vivendo as promessas do Senhor na minha
motivo você, meu irmão, minha irmã que está aqui. Você que entrou triste, você que entrou angustiado. Ei, não para não. Não desiste não. Deus sempre tem uma porta para abrir na tua vida. Assim como o rei lembrou de Mefibosete. Vem comigo. A palavra de Deus diz em Isaías 49:15: pode uma mãe se esquecer do filho que ela amamenta, de forma que ela não se compadeça do fruto do seu ventre, que é difícil. É muito difícil para uma mãe esquecer de dar mamar para o seu filho, não é verdade, mamães? Quem aqui já esqueceu de dar mamar para o seu filho? Ninguém, né? Ninguém esquece. Mas se essa mãe se esquecer, a palavra de Deus diz: eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor. O Senhor, Ele não se esquece de você. O Senhor, Ele não desiste de você. Talvez você está se sentindo assim tão morto, sem ninguém. Talvez você tenha o sonho de ser uma empresária, um empresário, de ser um pastor, um levita, alguém que ganha almas para Jesus, mas você se acha incapaz. Você se acha menor que todo mundo e talvez ache que Deus não vai te dar essa graça, essa honra. Mas eu venho te dizer que eu estou na frente de uma igreja onde eu vejo pastores, pastoras, levitas, pregadores, missionários, homens e mulheres de Deus escolhidos, que podem até estar atravessando o pior deserto da sua vida, que podem ter um Jordão na sua frente, ou quem sabe as muralhas de Jericó. Mas eu quero te dizer, com teu aplauso nessa hora, e o teu glória a Deus, essas muralhas vão cair por terra. Deus quer ouvir? Eu acreditei que a minha prova um dia ia terminar, porque o Senhor é aquele que não se esquece dos seus. O Senhor é aquele que não desampara. Lembra de Abraão? Abraão tinha o sonho de ser pai, Sara tinha o sonho de ser mãe, e o Senhor chega a Abraão e diz: olha, eu vou te dar um filho. O tempo passou, 25 anos se passaram. Será que Abraão não chegou a duvidar das promessas de Deus? Será que Sara não duvidou das promessas de Deus? Mas o tempo passou. O Senhor visitou o ventre de Sara. E Sara concebeu Isaac. Isaac, filho de Abraão. Todo o choro deles foram recompensados naquela criança. O Senhor se lembrou de Sara. O Senhor se lembrou de Abraão. E da mesma forma, o Senhor se lembra de ti nessa tarde. Ele lembra da Maria. Ele lembra da Cláudia. Ele lembra do José. Ele lembra do Paulo que está aqui nessa tarde. Ele lembra da Carolina. Ele lembra do pastor. Ele lembra de você. Olha assim no seu peito e fala assim comigo: Deus